Olá, começa agora mais um episódio do Contrafluxo, o seu podcast sobre educação, cultura, política e ciência. Toda quarta-feira, às 16 horas, convido você a ouvir um novo tema por aqui. Este programa é apresentado por mim, Amanda Medeiros, jornalista e pesquisadora em comunicação, e por Valcidney Soares, estudante de jornalismo. Olá, Amanda, olá, ouvinte. Seja bem-vindo a mais um Contrafluxo, desta vez abordando os números que marcaram os 1000 dias do governo Bolsonaro. Estaremos por aqui toda quarta, sempre na contramão da mídia tradicional. Contrafluxo. Uma gestão desastrosa da pandemia, desemprego em disparada, fome alarmante. Esses são alguns dos legados de Jair Bolsonaro nos primeiros 1000 dias de seu governo. O presidente segue nas tentativas de radicalização e de quebra do regime democrático, provocando uma série de protestos nas ruas pelo seu impeachment desde maio de 2021, quando o povo já denunciava que o governo é pior que o vírus. Para tratar do assunto, no programa de hoje nós conversaremos com o professor João Bosco Araújo. Ele é bacharel em Ciências Sociais pela UFRN, mestre e doutor em Sociologia pela PUC São Paulo, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e do Instituto Humanitas da UFRN, coordenador do Grupo de Pesquisa Poder Local, Desenvolvimento e Políticas Públicas e ex-presidente do Adorno Sindicato. Olá, professor Bosco, seja bem-vindo, é uma honra recebê-lo aqui, para tratar desse cenário político, dessa crise sanitária, política, econômica e social que a gente enfrenta, falar da conjuntura atual do país. Então, para começar, eu queria te questionar sobre esse cenário de pesquisas políticas, com base em todas as ações irresponsáveis e até mesmo maldosas, eu diria, empreendidas pelo atual governo federal. Como é que você enxerga a ainda forte presença de Bolsonaro, o ainda forte capital político nas pesquisas eleitorais divulgadas recentemente? Nós temos aqui que na pesquisa do IPEC, que circulou no último dia 22 de setembro, por exemplo, nos dois cenários pesquisados, Bolsonaro ficava atrás unicamente do ex-presidente Lula, E em ambos os casos somava ainda mais de 20% das intenções de voto, ultrapassando os candidatos como Ciro Gomes, João Dória, Sérgio Moro e até o ex-ministro Mandetta, Então, queria que você comentasse essa insistência desse capital político do nosso presidente. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Olha, para entender essa resiliência do Bolsonaro em relação a esse terço, ou quase um terço do eleitorado, é preciso entender que nós temos um momento histórico no qual você tem uma onda reacionária que se expressa no fundamentalismo religioso, que se expressa numa política econômica, no caso do Brasil, que não deu certo em lugar no mundo, mas hiper neoliberal. E você tem sempre no Brasil, nós temos uma parte significativa da população que é herdeira da mentalidade escravocrata. O Marx, em 18 Brumário, ele vai se perguntar por que uma pessoa tão medíocre, tão incapacitada como Luiz Bonaparte, canaliza e dá um golpe no 18 Brumário. Quem apoiava o Luiz Bonaparte, mesmo sendo essa figura primeiro inexpressiva e insignificante até o momento na política? A fração de 1% das classes dominantes, porque não depende de amor ou falta de amor, Ou seja, aquele mesmo banqueiro, aquele mesmo 1% empresário que não levaria o presidente para jantar na casa dele, porque acha que ele é muito grosseiro e sabe que apoia pela questão ideológica, alguns deles, pela questão puramente de fanatismo ideológico, como é o caso lá do dito velho da Havana, ou então pelos interesses desses 1% que eles estão sendo preservados, pandemia, sem pandemia. Você tem uma parte de uma classe média que eu diria cognitivamente lumpen, que é exatamente fanatizada por fundamentalismos religiosos, pela ideia de antipolítica, Então, esse segmento, que sempre votou em candidatos conservadores, votou no Collor, votou em todas essas propostas ao longo do tempo, com esse perfil. Agora, esse perfil está radicalizado porque esse movimento que leva Bolsonaro ao poder é o ápice de um movimento que, desde a Constituição de 88, as forças conservadoras começaram a desconstruir essa Constituição naquilo que ela tem de mais cidadã, naquilo que tem mais direitos sociais, trabalhistas, de cidadania. Então, é compreensível
Só não devemos aceitar uma falsa ideia de que existe uma polarização no Brasil. Né? Existiria uma polarização se você tivesse, de um lado, né, esse governo de extrema-direita, esse governo, né, de destruição das instituições, das políticas públicas, de tudo aquilo que se foi da ciência, da educação, da saúde, tudo aquilo que se construiu nos últimos 50 anos no Brasil, e do outro lado tivesse um candidato também bem posicionado nas pesquisas de extrema-esquerda. Isso não existe. Você tem um candidato de extrema-direita com esse nicho aí, né, forte, que alguns avaliam como Márcio Coimbra, que o núcleo duro mesmo não passa de 15%, visões reacionárias, seguindo posições, né, contra a pauta de costumes, enfim, né, esse tipo de coisa. E, do outro lado, você tem, né, um candidato que já governou esse país e que, na verdade, não defende as instituições, defende a liberdade de imprensa, defende a democracia. Não é uma polarização nesse sentido. É importante que a gente comece a sofisticar isso. Claro que pode existir, surgir, como na eleição passada, 18 candidatos a presidente, não é importante. Mas não é que é uma alternativa a uma polarização, digamos, entre dois extremos. Isso não está acontecendo no Brasil. Professor, e aí no campo econômico, né, o que a gente tem visto também é um aprofundamento do desemprego. Você mesmo comentou sobre a influência do neoliberalismo, né, tem total relação com esses quase 15 milhões de desempregados que a gente vem tendo aqui no Brasil, né? E com tudo isso, tem o próprio embate do governo contra o pagamento do auxílio emergencial, por exemplo, em meio a uma pandemia, né? O governo relutando em pagar o auxílio. E aí vale lembrar que logo no começo do governo, uma das primeiras medidas de Bolsonaro foi, por exemplo, extinguir o Ministério do Trabalho, né? Só veio recriar agora nesses dias para realocar o Centrão, por exemplo, colocar o Ciro Nogueira, né, e os seus aliados ali no meio do governo. Então, em linhas gerais, como é que o senhor enxerga a gestão econômica desse governo, né, passado aí 1000 dias desde a sua posse? A desconstrução do Ministério do Trabalho é muito sintomático. Tem dois simbolismos muito fortes aí, dois políticos. O primeiro é a desconstrução, né, da herança do Getúlio Vargas, que construiu a nação, construiu o edifício, digamos assim, do Estado moderno brasileiro. E o Ministério do Trabalho, como exatamente para fazer essa mediação das relações entre capital e trabalho, pela ótica, digamos assim, do trabalho, pela ótica, né, dentro daquele pacto que foi construído pelo governo de Getúlio Vargas, que promoveu a industrialização. E o segundo é que sinaliza claramente o descompromisso, até o desprezo pelo mundo do trabalho, pelos trabalhadores e trabalhadoras. Né? Quer dizer, é uma ideia, campo do trabalho, o trabalhador, né, não deve ter direito nenhum. Isso é nossa herança escravocrata. A ideia de que aqueles que trabalham devem trabalhar com baixíssimos salários e sem nenhum direito. Isso é uma recorrência, digamos assim, no pensamento social brasileiro, das elites brasileiras, né, e etc. Veja, além desses dados que você falou da economia, tem outro próprio questão, a desindustrialização. Nenhum país, quando a gente precisaria avançar, porque o mundo, se a gente pegar a China, se pegar indo para a quinta revolução, né, da robótica, da inteligência artificial, etc., nós estamos se industrializando, se desindustrializando. Né? Foram os dados agora do último mês, né, que todas a mídia aí falaram. O desemprego, a inflação, a volta da miséria. Tem milhões de pessoas, neste momento que nós estamos aqui, milhões de crianças estão passando fome, não tomaram café ainda, não vão almoçar e não vão jantar. Não tem empatia com isso, é de uma perversidade, né, absoluta. Né? E aqueles que apoiam esse governo são também responsáveis, sim, por essa falta de empatia com o outro. Se você pegar, por exemplo, as classes populares, hoje nem ovo mais pode comer, porque uma bandeja de ovo que era R$ 7, hoje está 16, 17, 18. Professor, e como fica a nossa imagem lá fora, né? Diante de todos esses números, diante de toda essa crueldade, essas crises que nós brasileiros temos enfrentado aqui? Se você acompanha, por exemplo, os jornais mais importantes do mundo, né, dos Estados Unidos, da Europa, né, a imagem do Brasil é a pior possível. Eu sou do século passado, de uma geração que lutou contra a ditadura, e na época da ditadura, aqui muito fechado, nós sabíamos o que estava acontecendo no Brasil pelos jornais, né, da Europa e dos Estados Unidos. A imagem do Brasil é de destruição da natureza, é de destruição dos povos originários, dos povos indígenas, é de perseguição aos povos quilombola, né, é de
se posicionar, pela primeira vez o Brasil se posiciona nos fóruns internacionais com uma pauta muito reacionária, com os países mais conservadores e reacionários em relação a direitos humanos, como a Arábia Saudita, em relação às mulheres, em relação, né, a uma série de pautas que são pautas da civilidade, que são pautas da democracia. Então, a imagem é muito ruim. E vai terminar, porque essa imagem ruim é ruim para os negócios também. Né? Por exemplo, a questão do nosso agronegócio, por mais que tenham aqueles que enaltecem, aqueles que criticam, não vou entrar nesse mérito, mas para o agronegócio que exporta, é muito ruim, né? Essa imagem degradada do país. Por exemplo, o presidente foi agora, né, para Nova York, para a abertura da Assembleia das Nações Unidas, e foi tratado como pária, recebeu lá, né, o Johnson, que é um conservador, e recebeu, né, o presidente lá da Hungria, que tem um perfil, né, de extrema-direita também, mas ficou isolado, com aquelas cenas dantescas, né, comendo na calçada, pizza e tal, ou seja, uma falta total não só de decoro, aquilo ali não tem nada a ver com simplicidade, tem a ver com uma situação de pária, ali a leitura que deve fazer é essa, né? Aquilo é a imagem do Brasil no exterior. Professor Bosco, você falou de empatia, né? Você falou sobre a imagem do brasileiro. E aí eu te pergunto, né? Em meio à pandemia do coronavírus, nós temos enfrentado, além de uma crise sanitária, crises econômica, política e social. Já estamos chegando a quase 600 mil mortes, se já não batemos essa marca, né? E parece haver uma certa apatia por parte do governo e de seus apoiadores, com um discurso, né, que alimenta essa questão de que a morte parece um número, né, só mais uma pessoa. E aí esse discurso parece espalhar na nossa sociedade. Então, eu queria que você comentasse esse cenário, né? Onde está aquele brasileiro que se preocupava, que cuidava, que se doava pelos outros, né? Onde é que a gente se perdeu nesse sentido? Amanda, eu acho que primeiro devemos perguntar se esse brasileiro existiu alguma vez, né? Certamente que existia uma parte de pessoas, como toda a sociedade, você tem uma parte de pessoas que são democratas, que têm empatia, que têm compaixão no sentido grego do termo. O que é a compaixão no sentido grego? Se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar daquela criança, a família inteira que está ali, por exemplo, na rua, né, em situação de mendicância, etc. Aí tá lá a criança de 2, 3, 4 anos, eu tenho um filho de 5 anos, então me coloco no lugar desse outro. Isso é empatia, não é? E quando eu passo levando meu filho para a escola privada, de classe média, bilíngue, etc. Essa ideia de uma brasilidade cordial, essa ideia de uma brasilidade muito preocupada com os outros, né? Isso é uma invenção que vem desde Casa Grande Senzala, depois passa de uma forma apontando a forma negativa em raízes do Brasil, mas esse é um mito. Nós somos uma sociedade, né, extremamente desigual, extremamente sem empatia, com as suas elites, com uma mentalidade herdada de quase 4 séculos de escravidão. Isso deixou marcas indeléveis, deixou marcas profundas nas relações do Brasil. Então, primeiro, eu acho que a gente tem que desconstruir, esses momentos também são importantes para a gente desconstruir determinados mitos. Essa ideia da solidariedade generalizada para uma proposta de sociedade democrática, republicana, com justiça social, é um aprendizado moral e cívico que a gente tem muito a caminhar para atingir. Né? Então, assim, não é só a crise sanitária, eu queria chamar a atenção para os ouvintes, as ouvintes do Contrafluxo. Você tem a crise sanitária, que é brutal, que é quase... É muito perverso você compreender que, por negligência do poder público, por sabotagem do poder público, e é uma coisa contraditória, porque você vê as propagandas na televisão, né, do Ministério da Saúde, é uma coisa. Você vê a fala dos gestores, do presidente, do ministro, é outra coisa. Isso é a pior dos mundos. Né? É o pior dos mundos, você passa uma coisa muito contraditória. Então, você tem um conjunto de mortes que sabidamente podiam ter sido evitadas, né, e não foram, isso é uma genocida, isso é um genocídio. Vamos dizer o nome das coisas como elas são. Mas também você tem o extermínio que continue da juventude pobres e pretas nas periferias. Muitas vezes com essa ação do Estado, apenas por essa face perversa que nós temos, evidentemente. Então, nós temos esse conjunto e que uma parte da população não tem empatia com isso. Esse pessoal de extrema-direita, qual é a justificativa moral para a destruição
do Brasil, para a destruição da ciência, para a destruição da educação, da saúde, do emprego, da economia, da civilidade, das relações civilizadas. Você tem um presidente, quando fala, parece um arruaceiro de um botequim, falando em impropérios, linguagem chula, não é? Você tem um ministro da Saúde que estira o dedo para as pessoas que estão protestando. Quer dizer, isso, as instituições e os cargos dessas instituições, eles são impessoais, eles devem ser impessoais. Eles exigem um decoro. Você imagina se um professor, seja de ensino médio, seja de ensino fundamental, seja da universidade, chega na sala de aula falando palavrões, falando uma linguagem chula. É inadmissível. Portanto, é inadmissível um juiz, é inadmissível um gestor público, um presidente, um governador, um prefeito, ter esse comportamento. Agora, como é que se justifica essa destruição toda? Se justifica porque, olha, primeiro inventa-se um fantasma do comunismo, né? Quer dizer, é um fantasma, é uma justificativa. Então, em nome disso, se justifica. Se cria, né? Olha, a sociedade está ameaçada, a família está ameaçada, a religião está ameaçada. Quer dizer, essa fantasia, né, mentirosa, para justificar moralmente as ações mais perversas, mais destruidoras. E aí, quando você estava falando, eu lembrei justamente, né, do exemplo do ministro Queiroga, lá em Nova York, né, na Assembleia da ONU, justamente da cena em que ele mostra o dedo, porque ele não é nem o primeiro-ministro, né, da saúde, já houve uma troca constante. Então, muda-se as pessoas, mas a mentalidade retrógrada de todo esse governo vai permanecendo, né? Não é exclusivo do Queiroga, não é exclusivo do Bolsonaro, é exclusivo é sintomático de toda essa cúpula que hoje ocupa aí a presidência. Mas mudando de assunto também, né, para entrar na educação, o que a gente tem vivido, especialmente nos últimos anos, né, desde 2016, é um aprofundamento de cortes na educação. Nesse ano mesmo, o MEC já teve quase 3 bilhões aí de reais cortados, né, do orçamento da educação, e muitas universidades, inclusive, ameaçando fechar por falta de verbas, né, porque não teria dinheiro para continuar de portas abertas, para pagar terceirizado, para manter a higiene em meio a uma pandemia. Em 2019 foi a mesma coisa, né? Então, novamente, o mesmo cenário se repetindo de cortes, de ameaças das universidades. Então, eu queria saber como o senhor enxerga, né, o que falta para que as ruas sejam efetivamente tomadas, o que é que falta para que efetivamente a gente consiga colocar um bloco na rua e dar um recado de que esse governo não basta mais apenas manter, né, precisa se derrubar e ocupar as ruas efetivamente com todo mundo, não só com as vanguardas, mas com a população de forma geral. Primeiro, em relação a essa questão da participação cidadã, né, na rua, se manifestando, em atos, eu observaria duas questões, no meu ponto de vista. Em primeiro lugar, exatamente as pessoas do campo democrático, chamado progressista, comprometido com práticas democráticas, republicanas, que a imensa maioria que está em oposição a esse governo, são exatamente aquelas pessoas com mais cuidado em relação às medidas sanitárias, com mais receio, inclusive, de... Eu estive, por exemplo, no ato do dia 2, e da minha geração eu vi poucos, compreensível, né? Amigos da minha geração, da minha idade, querendo ir para a rua, mas mesmo com as 2 vacinas, tem uma pessoa mais idosa em casa. Então, assim, os atos que ocorreram no dia 2, a quantidade de pessoa foi bem menor do que a quantidade, o percentual que faz oposição a esse governo. O Reinaldo Azevedo chama a atenção para esse fato, inclusive, né? Então, primeiro isso, e eu acho que termina. O segundo, me parece que tem que... eu lembro da campanha da Direta Já, sem saudosismo. Veja, o que querias ali era o fim do regime militar, era a democracia, era a participação, era políticas públicas de inclusão social, tudo isso que a Constituição de 88, né, promulgada em 89, vai consagrar. Mas tudo isso se condensou em Direta Já. Eu acho que ainda está faltando, na minha avaliação, um mote, digamos assim, tipo como que expresse isso, né? Que expresse e que mobilize, né? Eu diria isso. Em relação à educação, não é só educação, não tem uma área desse governo que não tenha destruição. Às vezes, para você avaliar a realidade, é bom você partir de um ponto. Vou partir de um ponto. Eu sou tutor do PET de Ciências Sociais. Faz 2 meses que, pela primeira vez, desde que existem os PETs, né, que é um programa extraordinário de formação dos alunos da graduação. Você tem uma ideia,
eu fui professor da UERN durante 15 anos, primeiro concurso público da UERN, e todos os alunos lá do PET da UERN, lá no século passado, que passaram pelo PET Ciências Sociais, todos hoje estão doutores e professores, né? Você vê a importância do PET na vida dos alunos. Pois bem, está 2 meses atrasado pela primeira vez. Eu fui coordenador da pós-graduação em Ciências Sociais, nós tínhamos 32 bolsas de mestrado e 26 de doutorado. Hoje nós temos 7, e porque ainda não tiraram, com medo que se tire. Alunos que acabaram de entrar, eu tenho, por exemplo, orientandos de mestrado e doutorado que estão em primeiros lugares, por exemplo, nessa lista de espera, e não tem a bolsa para fazer. Inclusive, se não fosse as universidades estarem em medidas de contenção sanitária devido à pandemia, provavelmente elas estavam fechadas. É muito simbólico, né? O CNPq, o Conselho da Ciência e da Tecnologia do país, o seu portal fica fora do ar. Então, se você pegar em todas essas áreas, todas elas, nós temos, eu diria, um desprezo à educação. Nós temos um ministro da Educação, e olhe que, em termos do palavreado, ele é até contido, né? Mas é um ministro que chega e diz o seguinte, que as pessoas com deficiência não é para ir para a escola, não, que só faz atrapalhar. Isso há poucos dias, para-olímpicas, que o Brasil volta cheio de medalhas, né? Quer dizer, você tem essa mentalidade. Então, em nenhuma área do governo você tem algo diferente. E aí eu chamaria a atenção para um aspecto muito importante, porque não basta tirar Bolsonaro. Vocês começaram esse programa me perguntando por que, né, fazendo uma interrogação, né, a gente só tem hipótese, a gente só tem, né, investiga, etc., não é a verdade absoluta, mas por que você tem um terço das pessoas bestializadas, porque o nome é esse mesmo, e eu dizia, né, uma pista é que você tem, né, esse é o setor mais, digamos assim, fanático e radical, e essa mentalidade lumpen. Então, todas as suas frustrações, você constrói um imaginário desse outro, e esse outro é exatamente aquele que poderia ter uma sociedade com mais políticas públicas, é uma invenção total. Agora, por isso que não basta tirar o Bolsonaro. Nós temos que fazer um debate público, racional, se não para acabar, porque eu acho que nunca sempre vai ter uma parte da população de extrema direita, obscurantista, negacionista, idealizando um passado, né, que nunca existiu, né, um passado de uma ditadura, né, como na Europa, na transição para o mundo moderno, aí os conservadores idealizavam, né, um passado tipo da sociedade tradicional, da Idade Média, que não era idealizado, não era aquilo. Né? Pois bem, o sonho das elites é ter tirar o Bolsonaro, porque é grosseiro, porque é espalhafatoso, né, porque é espetaculoso, vamos dizer assim, né, e continuar o bolsonarismo, que é uma visão autoritária, hierarquizada, e favorável sempre aos interesses de 1% da população, que é quem realmente manda na sociedade, no Brasil e na política. Não é os 10%. Aliás, é outra impostura no Brasil. Os 10% mais ricos têm 48% da renda. Só que desses 10% é porque o país é tão miserável que a pessoa que ganha 15 mil reais está dentro desses 10%. Mas é falso, porque quem ganha 15 mil reais não é a pessoa que ganha 3 milhões por mês, 1 milhão por mês, 2 milhões por mês. Esse sim é que é 1%. Esse sim é que manda. E esse é que geralmente não paga imposto. Esse é que está aí escancaradamente com suas aplicações em paraísos fiscais, nossa só, não é? Um escândalo do escândalo do escândalo. Como é que o presidente do Banco Central, o ministro da Economia, tem aplicações em paraísos fiscais que ele, cada hora que o dólar sobe, ele ganha. É o caso do Paulo Guedes. Ele aplica 9 milhões de dólares, está agora com 51. Quer dizer, nem ele acredita na política econômica dele. Essa política econômica, nem a elite acredita, porque é tudo aplicando em paraísos fiscais. Né? Então, na verdade, nós temos que uma imensa tarefa de fazer esse debate mais profundo, que não é só tirar Bolsonaro, óbvio que é urgente tirar Bolsonaro, mas tirar Bolsonaro e manter a política do Bolsonaro, manter a política, que é isso que as elites querem. Esses 1% das elites querem isso. Seria, né, o sonho da continuidade, né, da dominação das elites e dos seus privilégios e da reprodução dessa estrutura social que nós temos, simplesmente pavorosa,
você tira o fanfarrão, você tira, né, o que atrapalha, chega um momento que atrapalha os negócios, atrapalha, né, os interesses das próprias elites, e aí você continua, se encontra alguém que vai, de forma, não vai ficar estirando o dedo, não vai ficar falando, né, essa linguagem chula, né, preconceituosa, grotesca, mas vai aplicar a política que ele está aplicando. Professor Bosco, nós agradecemos imensamente, então, a sua participação aqui no podcast Contrafluxo, né? Para nós é muito valioso a oportunidade de fazer aqui, de trazer aqui essa análise de conjuntura. Além disso, né, a informação que você trouxe, desconstruindo o mito do brasileiro cordial, também outro aspecto bastante importante, a gente precisa entender, né, para entender o que acontece no nosso país. Então, muito obrigada. E até uma próxima ocasião, quem sabe, para falar já de um outro governo, né, para trazer números e perspectivas bem mais positivas do que a que nós temos hoje. Então, sigamos na luta, como você falou, precisamos ampliar esse debate, né, para derrubar o Bolsonaro e o bolsonarismo, né, para não deixar que essas elites elas vençam e elas fiquem a todo tempo pisando nos menores, nas minorias, né? Então, muito obrigada e até uma próxima ocasião. E para perceber também que a gente é maioria, então, apesar de todo esse cenário obscuro, né, esse cenário ainda vai mudar. Isso. Bom, eu que agradeço, né? Estou sempre aqui à disposição, prazer estar aqui com vocês. Quero parabenizar vocês pelo trabalho que vem fazendo, né? Pelo programa do Contrafluxo, acho que é um espaço importante. Quanto mais espaços, né, de debate público, racional, né, e que se contraponha a fake news, que contraponha esse contexto, né, que nós estamos vivendo, né, eu acho que é fundamental. Contrafluxo. A dica bibliográfica de hoje é o livro Bolsonaro, o homem que peitou o exército e desafia a democracia, escrito por Clovis Sancler e lançado pela editora Máquina de Livros, um oferecimento da Cooperativa Cultural da UFRN. E estamos chegando ao fim desse programa, mas não esqueça de nos acompanhar pelas redes sociais. Lá é o espaço para você se informar sobre o tema da próxima semana e, claro, espaço de interação com a gente. Então não deixe de mandar o seu feedback e sugestões de novas pautas. Instagram, @programa Contrafluxo e Facebook Programa Contrafluxo. Nossa agenda você já conhece. Toda quarta-feira, às 16 horas, na sua plataforma de áudio preferida. O seu podcast na contramão da mídia tradicional. O Contrafluxo tem o apoio do Adurne Sindicato, apresentação de Amanda Medeiros e Valcidney Soares, produção de Rebeca Souza, Liciane Oliveira e Rebeca Oliveira, edição de Rebeca Souza e operação técnica de Elan Aureliano.